Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Muito bom estar com vocês novamente para estudarmos mais um pouquinho a Palavra de Deus. O pastor espera que esta mensagem da nossa série Não Só de Pão te encontre bem. Hoje, textos belíssimos novamente para estudarmos, meditarmos na Palavra. E o primeiro texto é o texto mais famoso da Bíblia, o resumo de toda a Bíblia, da história da salvação, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Texto famosíssimo, né? Não podemos esquecer jamais esse texto bíblico, precisa estar memorizado por cada um dos cristãos. O outro texto que o pastor quer ler, para complementar esse, se é que ele precisa de complemento ainda, né? É o texto do livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 11, e diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nos tempos antigos, no regime dos reis, nos regimes monárquicos, quando um rei tomava o reinado de outro rei, e eles adoravam fazer guerra, adoravam tomar terras, reinos uns dos outros, eles saqueavam os bens, aquilo que havia de valor, os espólios da guerra, né? Eles saqueavam daquele rei conquistado e levavam embora para o seu reino. E aquele reino agora que foi conquistado precisava pagar tributos para aquele rei que os conquistou. Aquele rei conquistado e o seu reino, agora conquistado, precisavam pagar tributos. É o que acontece mais ou menos com o povo judeu, por exemplo, quando Roma, ou o imperador romano, chega com seus exércitos e conquista a Palestina, né? A terra santa, a terra prometida que Deus havia dado para eles. O imperador permite que eles continuem com o seu regime de governo, e a gente sabe que eles tinham um regime monárquico que começa lá com o rei Saul e então termina com o rei Herodes IV, se não me engano, se não me falha a memória. Então, na época de Jesus, por exemplo, eles têm dois governadores, um que Roma colocou lá para ajudar a manter as coisas no eixo, é o Pôncio Pilatos, lembrando que Pôncio é a palavra latina para governador ou para prefeito, pode ser traduzido das duas maneiras, né? Então, Roma colocou lá um governador, é o Pôncio Pilatos, mas permitiu que eles continuassem com o seu regime monárquico, e por isso eles têm também um rei Herodes, certo? Então os reis naquela época, eles gostavam de fazer guerra uns com os outros, faziam isso muito frequentemente, e eles mantinham os governos, os reis, aos quais eles conquistavam. Eles não deportavam, eles não tiravam do cargo ou não terminavam com a governância daqueles reinos, mas eles precisavam saber que agora eles eram subordinados. E para garantir, aqui é o ponto em que eu quero chegar, para garantir que aquele rei não insurgisse de volta querendo revanche, querendo tirar as contas a limpo, o que esses reis conquistadores faziam? Eles pegavam cativos os príncipes desses reis, levavam embora essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, levavam esses príncipes embora para as suas próprias cortes e criava ou terminava de cuidar, de fazê-los crescer então na sua própria corte. Isso era para o rei conquistado um aviso, no sentido de dizer assim: antes que qualquer pensamento de revanche passe pela sua cabeça, lembre-se que eu estou com o seu filho. Então aquele príncipe agora na corte do rei que conquistou eles, ou o pai dele, junto com o reinado do pai dele, aquele príncipe, ele continuava sendo um príncipe, ele crescia com todas as regalias da corte, mas ele precisava saber que ele era um prisioneiro político. Onde eu quero chegar com isso? Essa história, ou essa parte da história do mundo, da história da humanidade, ela tem muito a ver com aquilo que acontece na história da salvação da humanidade. Nós éramos um povo perverso, tirano, e um rei veio para nos conquistar. Olha que diferença, normalmente os reis que vinham conquistar eram os perversos, eram os tiranos. Eles é quem vinham trazendo espada e sangue.
Na nossa história, na história da salvação da humanidade, é um pouco diferente. As coisas trocam de lugar. Um rei veio para nos conquistar. E então ele trouxe guerra para junto de nós. E ele nos conquistou para ele. De repente, nós saímos do reinado de um rei tirano que nos governava e passamos, de repente, a estar debaixo do regime de um rei justo, de um rei bom. Para garantir que nós não nos insurgíssemos contra ele, não quiséssemos revanche, não quiséssemos fazer briga e guerra e levássemos a guerra até o seu palácio, ele fez algo inimaginável. Ao invés de pegar o nosso filho como um refém político, nosso príncipe, ele fez exatamente o contrário disso. Ele fez aquilo que João 3,16 diz. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhem que rei diferente é esse rei que nos conquistou para ele. Ele nos deu o seu Filho para selar uma garantia conosco, uma aliança de que ele não vem mais fazer guerra para nos matar, no sentido de nos destruir por sermos um povo mau, ruim, perverso. Ele nos deu o seu Filho como garantia política, como garantia salvífica, como garantia espiritual de que nós pertencemos a Ele. O que dizia o texto de Hebreus? O príncipe não se envergonha de chamar esse povo mau, ruim, perverso, para quem o pai dele deu ele, para quem o pai dele entregou ele quando nos conquistou. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como pode uma coisa dessa? Deus é um cara excepcional, extraordinário, tremendo. Ele nos entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos estar em paz com Ele. Não é à toa que essa aliança no Filho, o fato de Ele dar o seu príncipe, o seu Filho para nós, para que tendo posse do seu Filho nós estejamos em paz com Ele, não é à toa que Ele mesmo em sua palavra chama o seu príncipe então de príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz porque Ele faz paz conosco e com o rei bom, o rei justo. Mesmo nós continuando a sermos um povo mau, ruim, perverso, esse príncipe não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele é criado junto a nós, aqui dentro de nós, os maus, os perversos. E quando ele trata com o pai dele de volta, ele não se envergonha de nos chamar de sua família. No príncipe, no filho do rei, a família do céu e a família da terra estão ligadas, estão unidas por um laço que não existe outro igual e que nada pode romper. Em Cristo, no Filho, no Príncipe, nós temos uma comunhão tão íntima com o Pai dele, com Deus, como nós jamais teríamos se nunca houvesse pecado, por exemplo. Se nunca tivesse havido pecado, hoje, ao possuir o Filho, nós temos uma comunhão, uma intimidade tão grande com o Rei, como nós jamais teríamos se nunca tivesse havido pecado na história da humanidade. Vejam que coisa extraordinária é ter esse príncipe, é ter o Filho do Rei junto da gente. Que coisa fantástica, que cara tremendo é Deus. Ele é Deus da salvação. Ele vem para fazer guerra, para exigir de nós que nós sejamos bons, deixemos de ser perversos. Mas nós não conseguimos por nós mesmos fazer isso. Nós somos maus por natureza entranhada em nós. O que ele faz? Ele cobra a culpa então de sermos maus e perversos em cima de quem? Em cima do Filho dele. Que coisa absurda e ilógica para a cachola humana. Não entra na nossa cabeça, no nosso racional isso, que ele cobre do Filho dele, o príncipe da paz, que carrega todas as características dele, nada nosso. Ele é bom, ele é justo, correto, ele é a justiça encarnada, mas o rei ainda assim cobra dele a nossa perversidade. Pelas suas pisaduras somos sarados, diz Isaías. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito, como príncipe. Nós somos tratados como príncipes hoje por causa do Filho, por causa daquele príncipe, do Filho do Rei.
Ele foi tratado como nós merecíamos, ele foi tratado como perverso, morreu como um dos piores, para que nós pudéssemos ser tratados como ele é tratado. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados na sua justiça, a qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Que coisa extraordinária é ter esse príncipe. Se você tem esse príncipe no coração, alegre-se. Alegre-se no dia de hoje, dê graças a Deus, porque não há mais guerra entre nós e o nosso rei. Por mais que sejamos maus e perversos, Jesus se compadece, o príncipe da paz se compadece de nós e não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Que Deus fantástico nós temos. Que Ele nos guarde nessa fé para a vida eterna. Amém. Oramos. Amado Deus e Pai, te agradecemos pelo príncipe da paz que o Senhor trouxe para junto de nós. Por meio dele recebemos aquilo que não tínhamos, a sua justiça, mas ele precisou tomar por isso parte naquilo que não era próprio dele, mas era próprio nosso, os nossos pecados. Obrigado porque cobraste o preço do teu filho, do teu príncipe, e pelas suas pisaduras, hoje somos sarados. Em Cristo Jesus, o príncipe da paz, guarda-nos para a vida eterna. Amém. Que o príncipe da paz abençoe tua semana e até o próximo encontro na Palavra de Deus.